essa comunidade está crescendo, amadurecendo, e hoje nós vamos ser abençoados com a palavra do pastor Dálcio. Pastor Dálcio é líder do nosso Kids e foi ordenado no último culto de domingo passado. Deus abençoe a sua vida. Pastor, amém? Graça e paz, igreja. Com muito temor e tremor que estou aqui, porque acho que mais uns 30, 40 anos para não tremer quando sobe aqui, deixa a gente nervoso, né? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Tá bom. Vou me organizar aqui, peraí. Antes da gente começar, eu queria dizer umas palavras para o pastor José Hilton e para a pastora Eliane. Há 2 domingos atrás, eu conversando aqui com os professores do Comuna Kids, e a palavra que Deus colocou no meu coração para eles foi de 1 Coríntios 11:1, quando Paulo fala: sede meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. E eu queria falar para você, igreja, que se vocês precisam imitar alguém, que seja parecido com Jesus. A gente não tem mais Paulo, mas a gente tem pastor Zé Hilton e pastor Eliane aqui pertinho da gente. Então, sejam imitadores do pastor Zé Hilton, da pastora Eliane, como eles são imitadores de Jesus Cristo, com muitas lutas, com muitas dificuldades, né, limitações, porque são humanos, mas eles estão firmes e fortes na pregação da palavra, na implantação do reino de Deus aqui na terra. E eu sou muito grato a vocês dois, porque vocês cuidam tão bem de mim, da minha família, desde que a gente está aqui em Sorocaba. Vocês são muito especiais para mim. Tá bom, pastores? Amo vocês, do meu coração. E hoje a gente comemora a Páscoa. A Páscoa de Jesus. Obrigado. Eu estou tremendo? Um dia eu chego lá. Põe a mão aqui, ó, que aí não tem perigo, né? Hoje comemoramos a Páscoa de Jesus, e eu já devo ter falado outras vezes aqui, ou para alguns irmãos, nós temos que ter a mesma alegria na Páscoa, se não maior, do que quando comemoramos o Natal, porque a Páscoa é o fechamento, é a conclusão, é a demonstração do amor de Deus, do plano que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. E não existe Páscoa sem Natal, não existe Natal sem Páscoa, as duas festas são igualmente importantes. E para a gente começar, nós vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 15, para a gente relembrar a história da Páscoa, a Páscoa de Jesus. Nós vamos ler rapidamente, então não se preocupe, eu vou pular alguns versículos para a gente conseguir ler o texto todo sobre a Páscoa. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por este tempo, por este lugar onde podemos aprender a Tua palavra. Que possamos sair daqui transformados e dispostos, Senhor, a falar do Teu amor,
com quem nós encontrarmos, ó Pai, lá fora. Abençoa cada família aqui representada, cada casa, seja a tua mão, a tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Marcos 15, a partir do versículo 24, diz assim: Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima de uma cruz uma tabuleta onde estava escrito, como acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vamos para o versículo 33. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu, molhou uma esponja de vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus a beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Vamos ao versículo 43. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante, fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano, perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz, enrolou o lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Capítulo 16. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e no caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas, tremendo, e não contaram a nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, a quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado.
Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Amém. Glória a Deus. A Páscoa que nós comemoramos, ela está resumida aqui nestes versículos que a gente acabou de ler. A morte e a ressurreição de Jesus. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus venceu a morte. Essa é a melhor notícia que a gente poderia ter, viver, aprender e falar para as pessoas. Jesus, ele não está morto. Jesus, ele não está no túmulo, mas ele está vivo. E a história da Páscoa, ela completa a história, a morte e a ressurreição de Jesus, completa um plano especial de Deus para a nossa vida. E como o último versículo fala sobre este plano, sobre esta missão, eu queria, nesta manhã, mostrar para vocês, ou fazer uma dinâmica com vocês, para vocês saírem daqui dispostos a contar essa boa notícia. Então eu vou pedir para os nossos irmãos diáconos entregar um livrinho para vocês, para a gente conversar sobre a Páscoa de Jesus. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos livrou da morte. E para você ter uma ideia do que é livrar da morte, vocês já viram documentários ou noticiários de pessoas que estão aguardando o corredor da morte, que foram condenadas à morte? Aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, mas lá nos Estados Unidos eles têm. E eles... a pessoa, quando ela é condenada, ela espera um tempo, né? Ela não é condenada, pronto, já morre, pronto. Ela fica um tempo no que eles chamam de corredor da morte. Eu queria um também, pode trazer para mim, por favor, que eu acabei não pegando. Então, ser liberto da morte, a morte que Jesus nos libertou, imagina você estar nesse corredor da morte, e você não tem nada que te possa libertar. Nada que você possa fazer que vai te livrar da morte. Não adianta você ter bom comportamento, não adianta você prometer que vai ser melhor, você simplesmente está condenado à morte. E aí um dia, você recebe a notícia de que você tem um presente, que você só precisa acreditar, que você tem um presente, que você só precisa receber esse presente. Isso foi o que Deus fez por nós, isso foi o que Deus fez por mim, fez por você. Ele morreu na cruz para nos livrar, para nos libertar da morte, para nos livrar da condenação que era minha, que era sua. E aí, para a gente falar sobre esse plano de Deus, para a gente falar sobre essa libertação, eu trouxe um livrinho para você. Está vendo esse livro? Talvez esse livro seja o livro mais impactante. Eu não sei se você gosta de ler ou não, mas depois da Bíblia, esse livro é muito bom, porque toda vez que eu olho para ele, eu lembro do que Jesus fez por mim. E você vai poder contar para as pessoas o que Jesus fez por você nessa manhã, o que Ele fez por você lá naquele domingo de Páscoa. Você vai poder contar para as pessoas. Quem conhece esse livro? Levanta a mão. Deixa eu ver. Esse livro aqui, não é a Bíblia não, pode levantar bem alto. Deixa eu ver. Uns 20%, tá bom, excelente. Primeira página do livro, a página amarela. Página amarela, o amarelo lembra ouro, sol, brilho. Este era o plano de Deus para todos nós.
A Bíblia fala que as ruas do céu são ruas de ouro. Você quer ir morar no céu? Eu quero morar no céu. Tenho tanta vontade de morar no céu. Eu fico imaginando lá no céu poder chegar perto de Jesus, falar: Jesus, vem cá, vamos trocar uma ideia. Quero sentar do lado dele e ir dali tirar todas as minhas dúvidas, tudo que hoje eu não consigo entender, tudo que hoje eu vejo e não consigo. Eu quero sentar do lado de Jesus e ali gastar um tempo com ele. E a Bíblia fala desse céu, deste lugar maravilhoso, onde não tem doença, onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde você vai poder andar com Deus todos os dias. A Bíblia fala que Adão passeava com Deus todos os dias à tarde. Pensa bem, você poder andar com... Oh Deus, vem cá, vamos andar comigo. Oh, como seria bom, né? Deus tem um plano para mim e para você, que é morar no céu com Ele. Quem quer morar no céu? Todo mundo quer? Excelente, excelente. A Bíblia diz em João 14:2, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, porque eu estou indo preparar lugar. Jesus está lá preparando a minha casa, a sua casa, numa rua de ouro, num lugar que não tem choro, que não tem tristeza. Bom, né? Então se prepara, Jesus está preparando o seu lugar, está preparando a sua morada. Mas uma coisa nos impede de ter esse relacionamento com Deus, uma coisa nos impede de morar no céu. E aí nós vamos para a segunda página desse livro. Está vendo que é uma página suja, manchada? Essa página representa o pecado. O pecado entrou no mundo e nos impede de morar com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado, ele é fedido, ele é nojento, e Deus, sendo luz, ele não tem comunhão com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não tem comunhão com o pecado. Tio, mas... tio. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo que não agrada a Deus. Estas coisas me separam de Deus, me deixam distante de Deus. E não tem nada, lembra do corredor da morte? Não tem nada que eu consiga fazer que me faça aproximar de Deus. Não adianta eu frequentar a igreja, não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu pegar os meus bens e dar aos pobres, não adianta ser filho de crente, não adianta ser pastor, não adianta ser evangelista, apóstolo, bispo. Nada disso te faz ficar perto de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado fede. O pecado é sujo. E as nossas boas ações, fala assim: não, mas eu sou um cara bom, não faço mal para ninguém, nunca prejudiquei ninguém na vida. A Bíblia diz que as minhas ações, as minhas boas ações são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Já trocou uma pessoa doente, que tem feridas no corpo? É aquilo. Trapo de imundícia
é aquilo, é aquele pano. Imagina um pano, 10 dias enrolado numa ferida, tira aquele pano. Isso são as minhas boas ações para Deus. Isso é a minha vontade de ficar perto de Deus. Mas eu não consigo, porque o pecado me afasta de Deus. Mas Deus é bom demais. A gente vai falar sobre a bondade de Deus. A Bíblia diz, eu esqueci de mencionar um versículo. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Porque o salário, em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então o meu pecado, aquilo que eu falo, que eu penso, que agrada a Deus, que não agrada a Deus, só produz uma coisa: morte. Mas Deus é bom. Ele ama, Ele não tem comunhão com o pecado, mas Ele ama o pecador. Em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para o seu livrinho aí, você tem uma forma de chegar até Deus. Não é as suas ações, não é a sua bondade, mas o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, que foi crucificado, foi humilhado, tomou o meu lugar. Maravilhosa graça. Esse é o meu cântico preferido, tá? Viu, Davi? Maravilhosa graça. Porque eu sei que Jesus tomou o meu lugar. Ele me permitiu, com todo o seu amor, Ele me deu de presente a comunhão com Deus, que o pecado não deu, que as minhas boas ações não deu. O sangue de Jesus me deu a oportunidade, o presente de estar próximo de Deus, de preencher o meu vazio. A primeira Páscoa que é citada na Bíblia é lá em Êxodo, quando o povo do Egito era escravo do pecado. O escravo, ele não tem vontade. Escravo tem vontade? Qual é a vontade do escravo? É a vontade de quem manda ele fazer as coisas. O escravo, ele não tem vontade. A primeira Páscoa, Deus estava libertando o povo da escravidão. E o que Deus ordenou para o povo, para que eles não fossem mortos, era matar um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro, eles precisavam passar nos portais das casas. E onde aquele sangue estivesse passado, a morte não entraria. Aleluia! Porque hoje você tem o sangue de Jesus para passar no seu coração. E onde tem o sangue de Jesus, a morte não pode entrar. A morte eterna. Porque Deus te amou. Porque Deus me amou. Em João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você confessa, quando você crê em Jesus, essa é a única coisa que você pode fazer. Lembra do corredor da morte? Que você não tinha nenhuma chance, você só recebeu um presente. Esse é o presente, o maior presente que você poderia receber na sua vida. E uma vez que você recebe a Jesus como seu Salvador, seu coração fica limpo,
puro. Agora sim, você não tem mais pecado, você não é mais escravo do pecado. Agora você não vai mais viver debaixo do pecado. Agora você tem uma nova vida, um novo coração. E sabe o que é engraçado? Porque quando a gente quer fazer pela nossa própria força, eu querendo fazer algo para conseguir algo. Eu quero ser bom para ganhar o céu. Eu quero ir à igreja para ser bom. Eu quero fazer o bem para as pessoas para me sentir bem. Quando eu tenho Jesus no coração, essa lógica muda. Porque agora eu quero ser bom porque Deus me amou. É consequência, não é causa. Eu quero fazer o que agrada a Deus, não para ganhar o amor dele, mas é porque eu já ganhei o amor. Então eu quero abençoar as pessoas, eu quero amar as pessoas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, o seu desejo velho, a sua velha natureza, aquela vontade de fazer o que é errado muda. Agora eu quero fazer o que é bom, não para ficar bem na fita. Eu quero fazer o que é bom, porque eu já ganhei o melhor presente que eu poderia ter. Eu já ganhei o melhor presente. Jesus nos faz ver o mundo de uma forma diferente, nos faz ver as circunstâncias de forma diferente, Ele nos faz ver as pessoas de forma diferente. Às vezes você fala assim, mas eu estou na igreja, eu já aceitei Jesus e nada muda. Eu tenho certeza que quando você tem um coração novo, você vai começar a ver as pessoas da forma como Deus vê. Vê as pessoas como alvo do amor de Deus. E aí, você vai ver as pessoas e vai falar, vem cá, eu tenho uma história para te contar. E aí você mostra um livro, sem palavras, e começa a contar para ele, sobre a história do que Deus fez na sua vida, do que Deus fez na minha vida. E você vai alcançar as pessoas para Jesus. Mas tem um verdinho aqui. O verde lembra as plantas, né? As plantas crescem. Quando você tem um novo coração, você quer começar a fazer as coisas, a desenvolver, a amar as pessoas como Cristo amou, a ponto de dar a sua vida pela vida das pessoas, a ponto de ser exemplo, a ponto de querer abraçá-las, amá-las. Este é o novo coração, este é o sentido da Páscoa. Em Gálatas 2:20 diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu não sei se você aqui já teve uma experiência com Jesus, se Jesus te completa. Eu nasci na igreja, eu não tenho uma história de transformação, um testemunho impactante para contar de quem eu era e de quem eu sou hoje. Mas eu creio na verdade da Bíblia, e eu creio que Jesus transforma vidas. Eu creio que Jesus perdoa os pecados, e através do sangue de Jesus, através do sacrifício que Ele fez na cruz, nós podemos falar com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus. Sabe, aquele passeio no jardim,
ou sentar do lado de Jesus, conversar com Ele, eu creio que através do sangue de Jesus eu posso, que você pode também. Eu queria convidar você, se você ainda não convidou Jesus, se você ainda não teve essa experiência com Jesus, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não está, essa verdade para você ainda não pulsa no seu coração, que você pusesse a mão no seu coração. É muito simples, é muito fácil, e quando a gente faz isso, eu tenho certeza que Deus vai encher o seu vazio, vai te dar uma nova vida. Põe a mão no seu coração. Se você ainda não tem essa experiência, eu queria que você repetisse comigo essa oração. Pai querido, eu andei errado tanto tempo. Eu fiz coisas, eu falei coisas, eu pensei coisas que não te agradam, mas eu me arrependo, eu quero ser salvo, eu quero te convidar para morar no meu coração. Eu te recebo como meu Salvador, como Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, eu queria pedir uma gentileza de você ficar de pé, para a gente poder te abraçar, para a gente poder orar com você. Eu vou pedir para aqueles que já estão na igreja há mais tempo, que já tiveram essa experiência, pudesse chegar perto desses irmãos, e orar com eles, e abraçar eles, porque eles agora fazem parte da família de Deus, e a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, e hoje tem festa no céu, porque pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus, e eu quero orar com vocês. Pai querido, estenda as suas mãos para eles. Pai querido, eu oro agora por estas vidas que tomaram a decisão de estar contigo, por estas vidas, ó Pai, que te conheceram, que reconheceram o Senhor como Salvador e Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo as cubra, que o Senhor possa encher os seus corações, que o Senhor possa, Senhor, transformar as suas vidas, oh Deus, derramar um vinho novo, e que sobre a casa delas, ó Pai, seja a Tua paz, seja a Tua unção, ó Pai, oh Deus, que elas possam, Senhor, levar esta mensagem a outras pessoas, que elas possam, Senhor, ser cobertas pelo Teu Santo Espírito nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Não as deixes, ó Pai, oh Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, estas vidas, olha aqui na folhinha verde, essas vidas são vidas que precisam ser cuidadas, precisam ser discipuladas, precisam ser orientadas a ter um relacionamento com Deus. Então elas contam com vocês, tá bom? Vamos abraçá-las com uma salva de palmas. Sintam-se abraçados, sintam-se cobertos e amados de Jesus, amém? Amo vocês, pode se sentar. E por que eu estou dando esse livro para vocês aqui hoje? Porque isso aqui é para você falar, tá? Você vai falar assim: ah, mas eu não tenho chamado, eu não fui chamado para falar de Jesus. Qual o último versículo que a gente leu? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Você não vai ser chamado, você foi mandado. Não tem chamado para pregar o Evangelho, não tem chamado para falar de Jesus para as pessoas. Vamos relembrar, e aí a gente faz um tempinho, você treinando aqui com as pessoas. Amarelo. Oh, meu.
Amarelo. Ouro, céu. Quer morar no céu? Eu também quero. O sujo, pecado. Pecado nos afasta de Deus. Pecado nos afasta de Deus. Mas tem uma solução, que é o sangue de Jesus, que morreu por mim e por você, lá na cruz. E o sangue de Jesus nos limpa e nos permite um relacionamento com Deus. Agora que você é salvo, você pode crescer. Você faz parte da família de Deus. O branco te deixou limpo. E o verde, você vai crescer. Vai estar junto da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Acho que eu passei um pouco do tempo, porque a gente ainda tem a apresentação das crianças. Já pode chamá-las. Nós temos uma